Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, mulherão, aqui no canal Eu Bem-Sucedida com Regiane Cunha. É um prazer estar falando com você e hoje eu vou estar falando sobre relacionamento, principalmente as principais diferenças entre relacionamento tóxico e dependência emocional, duas coisas que andam muito de lado. Bem como vou também te ajudar no decorrer desse vídeo a perceber quais os 4 principais sinais que quando uma pessoa está cometendo isso com você, é sinal que você precisa deixá-la ir embora. Exatamente. Seja um parceiro ou uma parceira, você precisa estar atenta a esses sinais. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Bem, antes de mais, aproveita, se você estiver no canal do YouTube, dá um joinha, dá um gosto e subscreve também o canal para você estar recebendo mais conteúdos e sempre que chegar você poder saber quais são os novos vídeos que estão aqui no canal. Vamos começar? Sem mais demoras. Relacionamentos tóxicos. O que são relacionamentos tóxicos? Relacionamentos tóxicos são aqueles relacionamentos que fazem você se sucumbir, sentir-se mal ao longo da jornada. Eles nunca começam como eles realmente são. São relacionamentos que no decorrer daquele tempo em que você está junto, ele começa primeiro com palavras que não são tão agradáveis aos nossos ouvidos. Aquelas palavras que você parece que cai mal. Sabe quando você escuta uma frase que não te cai muito bem? Nossa, você podia estar mais arrumada hoje. Você parece que está sempre a mesma. Por que você não estuda um pouco mais? Por que você não emagrece um pouco mais? Essas pequenas comparações que vão surgindo já vão demonstrando pra gente que aquilo, se continuar e aumentar e amplificar, pode se tornar um relacionamento tóxico. Mas como que a gente vai dando por ela? A gente vai dando por ela no espaço e decorrer do relacionamento. Não tem como a gente já conhecer uma pessoa e já saber que ela é tóxica, porque normalmente eles se vestem de cordeiro, né? Ou seja, são lobos em pelinha de cordeiro. E assim a gente não consegue perceber durante a nossa primeira fase do relacionamento, a gente vai se apaixonando, se envolvendo. Mas qual é a vítima favorita de um relacionamento tóxico? E por que eu vou falar disso? Dependentes emocionais. Então, eu vou falar dessas duas coisas no vídeo de hoje, sobre relacionamento tóxico e dependência emocional. Começo falando então sobre relacionamento tóxico, mas fica aqui também se você é o papel da vítima e não do carrasco. Você vai entender o que é a dependência emocional também, porque que você se torna cada vez mais refém de um relacionamento tóxico ou abusivo. Então, o relacionamento tóxico, ele tem algumas formas de se apresentar perante a gente, perante a sociedade, não. Ele normalmente, na sociedade, ele demonstra ser quem ele não é. Se você está ao lado de uma pessoa que demonstra ser quem não é, provavelmente ela faz parte, é manipuladora e está dentro desse relacionamento tóxico. É uma pessoa que pratica um relacionamento tóxico. Porque ela tem tendência a gritar com você no privado e na frente dos outros pega na sua mão, trata com muito carinho, diz pra você que te ama, mas dentro de casa as coisas funcionam de uma outra forma. Primeiro ponto que você pode identificar é que essa pessoa ela começa falando mais alto com você. Vezes sem conta, você percebe que ela está aumentando o tom de voz. Depois de aumentar o tom de voz, num certo tempo, quanto mais intimidade ela vai tendo com você, ela pratica algumas humilhações verbais. Faz você se sentir mal, você se sentir incapaz, você se sentir impotente, você se sentir cada vez mais refém desse relacionamento. Depois disso, do relacionamento tóxico, né, que é o que estamos a falar, ela vai ter uma tendência a te agredir. Se ela passa da agressão verbal e continua na agressão verbal e você continua com essa pessoa, o próximo passo dela é a agressão. Essa agressão não vai acontecer todos os dias. Primeiramente, ela vai acontecer, pode ter até uma tendência de acontecer uma vez no ano. Segundo a PAV, que é o órgão que apoia as vítimas, né, de violência doméstica aqui de Portugal, no Brasil também tem outros organismos que apoiam a violência doméstica e as vítimas, né? E é importante você saber quais são esses órgãos de apoio para você também ter esse espaço de apoio caso você necessite. Essas vítimas de agressão, de violência física, elas podem até ter um espaçamento de 1 ano de uma agressão para outra, até 2 anos de uma agressão para outra. O fato é que a próxima vez que ela se repetir, ela pode se tornar mais corriqueira. E com hábitos, se você já está sendo agredida uma vez por mês, fisicamente, ou se a pessoa já está incutindo em você, demonstra para você um ciúme exagerado, não confia em você, tá o tempo todo te controlando, faz você se sentir mal o tempo todo, fala que você já não presta para nada, que ninguém te quer, que ninguém te ama, esse relacionamento já tá no nível máximo de relacionamento tóxico. Se tá acontecendo isso com você, eu peço que você identifique isso e tente sair o mais breve possível. E hoje eu também vou falar de como você identifica se realmente é isso que você está passando, tá bem? Então, começando falando sobre relacionamento tóxico, essa é a parte que eu queria que vocês tivessem mais atenção. E por que eu queria que vocês tivessem atenção?
Porque o relacionamento tóxico vai procurar uma pessoa que é dependente emocionalmente. E como que a gente consegue identificar, assim como o lobo consegue identificar o cordeirinho, né, o refém, a pessoa, a vítima daquela situação, ele vai entender quais são os tipos de padrões e de mulheres ou de homens que precisa se envolver nessa história. E por que eu falo isso? Porque existem algumas pessoas que têm características dependentes emocionais, né? E essas características são facilmente visíveis. São pessoas que gostam muito de agradar, que são atenciosas, que têm dificuldade de se expressar em público, que são tímidas, que são recatadas, que falam muito baixinho normalmente, que aceitam, são mais tolerantes a pequenas agressões e até provavelmente essa pessoa pode já ter passado por isso durante a vida dela. Se você for pensar numa pessoa que passou por dependência emocional e que hoje tem dependência emocional, ela sofre de um dos grandes medos, né? Eu, como especialista em medos, em superação de medos, identifico muito rapidamente. Ela passou com o medo do relacionamento. E relacionamento não está só ligado ao relacionamento amoroso, está relacionado a qualquer tipo de relacionamento interpessoal, de você para com o outro, para com a sociedade, para com os amigos, para com o patrão. E nesse nível, se você tiver sofrido com esse medo, e se você tem esse medo na sua mente subconsciente, mesmo que você ainda não saiba, você provavelmente vai desenvolver a dependência emocional. Ou seja, vai ter muita dificuldade em lidar com as pessoas, em não agradar as pessoas, vai ter dificuldade em dizer não, vai ter dificuldade em se colocar de uma forma agressiva perante a pessoa, de colocar um ponto de vista seu de uma forma afinca. São pessoas que têm dificuldade de sair de relacionamentos, elas ficam por mais tempo, porque elas têm medo de, a partir daquele momento em que elas mostram realmente o que elas pensam ou o que elas sentem, elas se afastar da outra pessoa e a outra pessoa deixar de procurá-la, deixar de querer ter você como amiga, deixar de querer ter você como parceiro, né, sexual, deixar de ter você na vida dessa pessoa. São pessoas que têm dificuldades, inclusive, de falarem para os pais o que elas pensam, o que elas sentem ou como elas sentem, porque elas são dependentes emocionalmente e desenvolveram esse medo subconsciente do amor. Então, se você é uma pessoa que tem dependência emocional, também fica ligado nesse vídeo, porque provavelmente você em algum momento poderá atrair esse tipo de pessoa, essa pessoa que pratica o relacionamento tóxico. Por quê? Porque você é uma vítima em potencial dessa pessoa, tá bem? Então, agora vamos começar falando sobre as principais coisas que acontecem num relacionamento e que prejudique, e quais são os sinais que você pode identificar para saber se você está passando por um relacionamento tóxico, por um relacionamento que realmente te castra. Se essa pessoa praticar um desses 4 sinais, é sinal de que você precisa mandar ela embora, ok? Por mais doído que seja, eu vou te explicar aqui como você pode fazer isso e como você pode identificar também. Então, o primeiro sinal é que o relacionamento, ele é um relacionamento em que você... O que é um relacionamento, né? Vamos começar por aí. O que é um relacionamento? Um relacionamento é um lugar que você evolui em conjunto. É um lugar de partilha de sonhos, de partilha de conhecimentos, mas que cada um respeita a sua individualidade. É como se 2 seres praticassem pensamentos diferentes, mas estivessem os 2 na mesma casa. Essas 2 pessoas, elas vão crescer e evoluir em conjunto. Ou seja, você tem que respeitar a individualidade da pessoa e essa pessoa tem que respeitar a sua individualidade também. Você, para que esse relacionamento seja balanceado nas 2 partes, você tem que entender que essa pessoa que você está envolvida no relacionamento, ela teve uma origem. E a origem dela foi diferente da sua origem. Ou seja, você não sabe como ela foi criada, quais os traumas infantis que ela passou, como era o relacionamento dela com os pais, com os irmãos, como foi o relacionamento de amizades que ele teve ou que ela teve, qual é o tipo de formação que ela recebeu durante a vida. Tudo isso vai influenciar na forma com que ela vai tratar você ou que ela vai se comunicar com você. Existem muitas das minhas alunas, muitas pacientes também que chegam em mim e falam assim: Gi, bem, o meu marido não fala comigo e eu gostaria muito que ele falasse. Aí eu pergunto, mas ele sempre foi de falar e agora não está falando? Ou ele sempre foi de não falar? Essa talvez não seja a característica dele, talvez não seja a individualidade dele. É que se essa é a individualidade dele, você está procurando mudar uma coisa que você não deveria mudar. Porque ele é assim, essa é a essência dele. A gente também vai estar falando disso daqui a bocadinho, tá bom? Então é importante que você fixe isso. Então, o relacionamento é o ato de você conjugar 2 universos diferentes
num diálogo maduro, numa conversa. E normalmente tem discussões sim, vocês têm pontos de vista diferentes. É saudável ter discussões. Discussões que eu falo não são agressões, são discussões. É você falar o seu ponto de vista, ele falar o ponto de vista dele. Ele talvez não quer mudar o ponto de vista dele, você também não mude o seu. E aí vocês ficam ali, os dois, cada um com o seu ponto de vista, e tá tudo bem. O problema é quando você quer impor o seu ponto de vista o tempo todo para o outro. Vai ter momentos em que um vai ceder e o outro vai ceder também, porque em algumas matérias da nossa vida, uns estão mais desenvolvidos do que os outros. Então é normal você, como você se desenvolveu mais naquele critério, você querer que aquela pessoa pegue o seu ponto de vista porque você tem mais autoridade sobre aquilo. É normal, mas você não pode impingir que aquela pessoa mude, né? Porque o relacionamento é uma troca de duas pessoas que evoluem em conjunto. Então esse é o primeiro ponto de partida. Então se você está num relacionamento que não tem conversa, não tem diálogo, que normalmente é só uma pessoa que fala, só uma pessoa que determina, só uma pessoa que diz como deve ser, como, quando e o que você deve fazer, esse relacionamento está se tornando um relacionamento tóxico. Está se tornando um relacionamento que você deveria sair dele o quanto mais rápido possível. Porque você não tem individualidade. O que vai acontecer, mulherão? Tem dois cenários possíveis aí. Você vai continuar nisso durante um tempo, tentando aguentar o máximo possível, esperando um milagre, literalmente à espera de um milagre, que pode não chegar e que provavelmente não vai chegar. Com toda a minha autoridade eu falo isso pra você, não vai chegar. Ninguém muda da água pro dia, da noite pro dia, e ninguém muda da água pro vinho. A sua essência permanece lá, né? Então, se você tá nesse relacionamento, você tem que pensar sobre isso. Essa pessoa tá falando com você cada vez, quando tem uma conversa com você, é muito agressiva, ou não fala com você, ou não deixa você dar a sua opinião, ela fala sozinha, um diálogo não acontece de duas formas, em duas vias. Sempre que você vai falar, ela fala que você não tem razão. É daquelas pessoas, daquele relacionamento em que fala pra você assim, a culpa é sua. Se não fosse você ter falado, eu não teria me exaltado. Se não fosse você fazer isso, não teria acontecido aquilo. Se é uma pessoa que o diálogo dela é tudo pautado, apontando só os seus erros, nunca fala de mais nada que não seja colocar nos seus erros, esse relacionamento está começando a ser um relacionamento tóxico. E você tem que cuidar disso da forma mais rápida possível. Se é uma pessoa que se faz de surda, sabe? Quando tá perto de você, ela vai... tá bom. É isso mesmo. Ou se é uma pessoa que ameaça ir embora o tempo todo, sabe aquele relacionamento em que tá o tempo todo a pessoa dizendo assim, se você não fizer do jeito que eu quero, daqui a pouco eu vou embora, eu me canso de você, eu tô cansada de você, eu vou embora dessa casa. Olha, falta aqui para eu ir embora. É uma pessoa que provavelmente está passando, ou seja, está colocando para você um relacionamento tóxico na sua vida, porque você está vivendo com ela à base de ameaça. Por mais que essa ameaça pareça inocente, inofensiva, essa ameaça tem um cunho e tem um peso. Então é importante você estar atento. Depois, se ela diz que o problema é seu constantemente, como eu tinha comentado, né? Ah, o problema é você. É porque se você não fosse assim, se você fosse melhor em casa, eu não precisava procurar lá fora. Se você fosse mais atenciosa, eu não precisava ficar trocando mensagens no telemóvel. Sempre a culpa é sua. Pode ser o pior problema que essa pessoa está fazendo, mas a culpa é sempre sua. É um relacionamento tóxico. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. E depois, se essa pessoa, o segundo sinal que eu quero que você veja, é se essa pessoa, ela quer que você seja quem você não é. Se ela está o tempo todo querendo que você seja quem você não é. Se ela está o tempo todo te comparando com alguém que você não é, com alguém que você não acredita. Se ela está dizendo que você deveria se comportar assim, e você sempre foi uma pessoa extrovertida, conheceu ela sempre sendo faladora, sendo vivaça, sabe aquela mulher cheia de vida? E de repente o seu parceiro ou a sua parceira vai lá e fala, ai, você não devia ser tão espalhafatosa assim, fica feio, olha, perante a minha família você nem devia falar tanto, porque olha, sabe, perto dos meus amigos você fica melhor calada. Olha, eu não quero que você fique andando com essas roupas, eu não quero que você ande assim, ou que você ande assado. Se isso pra você, se ela tá falando isso pra você como castra, ou seja, como castradora, você não deve continuar nesse relacionamento. E falo com atenção, se ela está sendo castradora, se ela está sendo ditadora, não vai sair assim.
E sem motivo nenhum, sem você poder se explicar, sem você dizer o que você pensa sobre aquilo do jeito que você tá, sem você poder expor a sua opinião, juntando com o ponto número 1, que era aquele ponto de uma pessoa que te silencia, agora você tem uma pessoa que é castradora e que dita também tudo que você deve fazer, a forma que você deve fazer. Esse relacionamento vai trazer dores emocionais para você em grande impacto. Então, é um grande sinal de que você precisa sair. E eu quero dizer uma coisa para você. Tanto você querer mudar o parceiro, quanto o parceiro querer mudar você, não vai dar certo. Eu sempre uso e gosto muito de contar essa história, porque eu acho que é muito elucidativa, né? Que é a história do alface. É a minha teoria do alface. E o que é a teoria do alface? Não adianta você querer que uma pessoa que não gosta de alface, que nunca comeu alface, não valoriza alface, não acha alface interessante, acha alface insosso, sem sabor, sem gosto, sem nada, e colocar para aquela pessoa durante todas as refeições da vida dela um prato de alface à sua frente. Ela não vai comer. Depois de um tempo você começa a ameaçar ela, então, né? O segundo ponto do nosso relacionamento tóxico. Se você não comer esse alface, eu vou embora. Se você não comer esse alface, você não vai fazer aquilo. Se você não comer esse alface, você não vai ter a melhor parte de mim. Ou se você não comer esse alface, eu também não vou comer não sei o quê. Dando exemplo de comida para vocês entenderem com facilidade. Então, a partir do momento em que você começa a incutir isso, a pessoa até pode, em primeiro impacto, falar, bem, então eu vou comer alface, porque senão eu vou perder aquele relacionamento. Então eu vou comer alface, porque senão eu não vou poder fazer isso ou aquilo. E aí ela come. Só que ela não gosta de alface. Você lembrou disso? Não é da essência dela comer alface. Ela não gosta de alface. Ela não sente prazer nenhum comendo alface. O que vai acontecer? Ela pode comer em troca de um objetivo, mas de repente vai acontecer uma das duas coisas com ela. Ou ela vai falar, nem que você me pague milhões, nem que o objetivo seja ainda melhor, eu vou comer alface de novo. Ou ela pode simplesmente pegar abuso de alface de uma vez por todas. A chance é que ela não vai passar a gostar de alface. Você quer que ela goste, mas ela não gosta de alface. Isso também acontece nos relacionamentos. Você quer que a pessoa que você ame se torne alguém que você gostaria que ela fosse, mas ela nunca foi assim. E você perde imenso tempo tentando fazer com que ela seja a pessoa que você sonhou, mas ela nunca foi assim. Você, inclusive, quando se relacionou com ela, você sabia disso. Você podia não ver porque você estava apaixonado e os níveis de visão, ou seja, de consciência, né, cerebral, quando a gente está apaixonado é menor do que quando a gente está namorando, amando ou vivendo um relacionamento. É menor. Então, por algum motivo, você não deu tanta importância. Mas essa pessoa sempre foi assim, nunca gostou de alface. E agora você quer que ela coma? Esse jeito carinhoso de explicar para você com alface é para qualquer situação da sua vida. Você quer que a pessoa se torne romântica, mas ela nunca foi. Aí você força ela a ser romântica. Se você não for romântica, eu também não vou ser mais. Mas você é romântica, a pessoa não é. Aí você fica assim. Eu fiquei durante muito tempo querendo que a pessoa que estivesse do meu lado fosse uma pessoa romântica, que planeasse surpresas e não sei o quê. Até que um dia eu falei, bem, quem gosta disso sou eu. Então eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo vivendo a minha essência e praticando isso sem cobrar o outro, porque não é do outro esse lugar, é meu. Ou eu simplesmente paro de fazer para eu não me sentir descompensada e tá tudo bem também. São duas escolhas, entende? Então você tem que também escolher. E depois você tem que entender que quando você teve um relacionamento, você casou, você pode ter casado buscando um outro tipo de pessoa, que não é a pessoa que você tem aí do seu lado. Então é importante você perceber. E uma coisa aqui que eu vou falar pra você com todo carinho. Você pode até se recuperar de um desastre amoroso, mas você não consegue mudar a sua identidade. Captou bem isso? Você consegue se recuperar de um desastre amoroso, mas você não consegue alterar uma identidade, tá bom? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é quando é aquela pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Sabe? Quando o fulaninho se apresenta pra você com ai, porque eu sou assim, porque eu sou assado, eu sou uma pessoa muito correta, eu não gosto que falhem comigo. E você vai ver, a pessoa não é tão correta assim. Ou quando é uma pessoa que o tempo todo tá querendo demonstrar pra você que é superior a você. Quando eu tô falando de fazer uma coisa e fazer outra, é uma pessoa que quer demonstrar que é superior a você, que não tem falhas, que não erra, que tá tudo bem, que o jeito dela fazer é sempre melhor que o seu, mas afinal de contas, não é bem assim. Esse é um terceiro sinal de que essa pessoa, de fato, não merece tanta atenção assim. E o quarto e último sinal, que eu quero que você esteja bem atenta,
é quando ela faz você se sentir mal. Faz você se sentir sem valor. Que começa a dizer, sabe aquelas frases que você escuta assim? Ah, porque você é insuportável. Ninguém te suporta. Ninguém gosta de você. Se não fosse eu, a sua vida estaria perdida. Se não fosse eu, você estaria na merda. Eu sou a única pessoa que ainda te valoriza. Eu sou a única pessoa que ainda está do teu lado. Não tem mais ninguém do seu lado, nem amigos, nem nada. Normalmente, essa pessoa está falando isso, mas na verdade quem fez você se afastar dos seus amigos foi ela. Então, se essa pessoa tem esse padrão de ficar te humilhando de frase, dizendo para você que sem você, a vida dela, sem ela, a sua vida não tem sentido, essa pessoa é um manipulador. Ela está praticando um relacionamento tóxico com você. E provavelmente você tem um perfil de dependência emocional e por isso ainda continua nesse relacionamento. Então, mulherão, depois de ter assistido esse vídeo e entender esses 4 sinais, se essa pessoa pratica essas coisas com você, é melhor você terminar esse relacionamento e encontrar a sua paz e depois de você se amar muito, você partir para um novo relacionamento, porque afinal de contas você merece ser feliz, do que continuar acreditando em conto de fadas e acreditar que de uma hora para outra esse sapo vai virar príncipe. Talvez ele sempre foi só um sapo, tá? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou desse conteúdo, quer que eu fale um pouco mais sobre ele? Escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou estar esperando esse comentário seu para que eu possa praticar mais desses vídeos. Lembrando que tudo isso que eu acabei de falar, dependência emocional, relacionamento tóxico, pode morar dentro do seu medo subconsciente, desse medo de não viver um amor ou de se relacionar com outro. Tem vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, sobre quando você tem medo de relacionamento. Então aproveita e assista esses vídeos para você conseguir compreender um pouco mais de como você se livrar desse medo para aí sim você poder viver um relacionamento de sucesso. Um beijo de luz, falei aqui com muito carinho, Regiane Cunha. Se gostou desse vídeo, compartilha com as amigas. Beijinhos e até o próximo vídeo.